Quero cumprimentar todos os nossos amados irmãos em Cristo com a paz do Senhor Jesus. Onde está o nosso pãozinho quentinho do céu, irmã Ivana? Hoje está no livro de Tiago, capítulo 2, vamos ler do versículo 20 até o 26. Hoje o Senhor fala a respeito da fé e as obras. A gente não pode ter só fé sem obras, né? Nem só obras sem fé. Tem que caminhar as duas juntas, são as duas pernas, né? Vamos ver? Diz assim, Tiago 2, 20 a 26. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Cumpriu-se a escritura que diz, creu Abraão em Deus, foi-lhe imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. 24 diz, vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Detalhe que a gente precisa observar, na verdade, muitas vezes temos uma fé tremenda, mas na hora das nossas atitudes, as nossas ações, não temos as nossas ações. Precisamos ter esse par, não é? Não podemos caminhar, quando uma pessoa caminha com uma perna só, ela caminha com dificuldade, não é? Ainda que utilize uma muleta, não é? Mas quando tem as duas, é mais fácil caminhar. Assim, na nossa vida espiritual, o Senhor está falando a respeito da fé, caminhar com as obras. Então, você não pode ter só fé, você tem que ter fé e tem que ter obras de servo de Deus, né? E você não pode ter só obras, às vezes as pessoas têm obras maravilhosas, mas não tem fé. Então nós temos que ter as duas coisas. Sem fé é impossível agradar a Deus. A salvação do justo é nós temos que ter fé, não é? É tudo que acontece na nossa vida espiritual, precisamos ter fé. Precisamos ter fé para agradar ao nosso Deus. Então precisamos ter fé e precisamos ter obras. Que as nossas obras caminhem junto com a nossa fé e que a nossa fé também seja acompanhada das boas obras. E aqui o Senhor cita a questão, Tiago cita a questão de Abraão, né? Abraão, ele foi justificado pela fé. Quando o Senhor pediu que ele levasse o seu filho até o monte Moriá, e ali o Senhor provou a fé dele. E muitas vezes Deus prova também a nossa fé. Deus tem algo para colocar em nossas mãos e Deus nos permite passar por uma situação de aperto a qual nunca passamos antes. Mas Ele está conosco naquele momento. Ele não nos deixou, não nos desamparou. E depois daquela prova, veio uma grande vitória. Também cita a situação de Raabe, aquela mulher prostituta, e que quando os espias chegaram em Jericó, os homens da cidade, os soldados, foram à procura daqueles homens de Deus. E não acharam, porque Raabe havia escondido eles, né? E feito com que eles passassem por um outro caminho. E assim ela pediu que, quando eles fossem destruir Jericó, que poupasse a família dela e a vida dela. E assim o Senhor fez. Então nós temos que ter fé e temos que ter obras. E que a nossa vida, como servo de Deus, caminhe com fé e com obras e com fé, não é? Então que o Senhor venha nos abençoar neste dia de hoje, venha entrar com providência na nossa vida. Eu quero orar por você, para que o Senhor aumente a sua fé. E você que tem, às vezes, muita fé e não executa aquelas obras de um servo de Deus, não é? E nós precisamos ter as duas coisas. Que o Senhor faça com que tenhamos bons frutos do Espírito e boas obras, não é? Obras de justo, e que também tenhamos um coração cheio de fé, que Jesus está voltando. Vamos orar juntos para que o Senhor multiplique a nossa fé. O inimigo tem lutado muito para roubar a fé do cristão. Mas nós vamos orar para o Senhor multiplicar a nossa fé e também as nossas boas obras. Jesus querido, como é maravilhoso estarmos aqui na Tua santa presença. Na palma das Tuas mãos eu coloco cada irmão internauta, cada irmã
que tem nos acompanhado nas madrugadas, quando o Senhor nos dá este pãozinho quentinho do céu. Entra com providência na vida de cada um deles, de cada uma delas, joga por terra todos os ardis do inimigo. Enche este coração de fé, meu Deus. O inimigo, nesse período agora, tem roubado a fé de muita gente. Tem criado situações para roubar a fé, porque quando ele tira a fé, entra o desespero. Mas o Senhor é o Deus, dono da fé, vai enchendo o nosso coração de fé. E também de boas obras, Senhor. Obras, frutos do Espírito, obras de arrependimento, Senhor. Obras de cristão fiel. Vai agora, Jesus, enchendo as nossas mãos de boas obras. Que a nossa vida seja um exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no bom testemunho. Segura nas mãos de cada irmão, de cada irmã. Renova a sua fé e enche, meu Deus, de boas obras. Vai derramando da tua graça, curando as enfermidades, onde estiver uma planta que o Senhor não plantou no corpo deste homem, no corpo desta mulher. Joga por terra agora. Ordena a tua bênção recalcada, sacudida e transbordante. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Você que ainda não é inscrito, clica aí agora, se inscreva, compartilha com um bocado de irmãos. Onde você trabalha, onde você mora, onde você estuda, onde você congrega. E Deus vai te abençoando. Fica na paz do Senhor.